Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 22 de junho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. Anota aí na sua agenda, olha, falta exatamente um mês para o meu aniversário. Completarei 53 primaveras. Bonitinho falar primaveras, né? 53º aniversário. É bastante coisa, né? Já deu para errar bastante nessa vida. Mas já deu para ajudar bastante gente também. Para a honra e glória do Senhor, são 6 horas da manhã. Nada aqui de clarear, hein? Ontem nós tivemos o dia mais curto do ano e a noite mais extensa. Mas agora ainda está super escuro por aqui. Daqui a pouco teremos o nascer de um novo dia. O que nós temos de mensagem aqui? Hoje não é dia de nada, pelo jeito. Aqui onde eu falo, na Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, nós estamos com 16 graus de céu limpinho. Mas a promessa é chuva. Aliás, tem uma previsão aí de aumento do frio, né? Aqui no litoral, a semana inteira será uma semana chuvosa. E talvez isso coloque até por terra dos meus planejamentos com a minha filhinha Silvia, de buscar as minhas coisas lá. Mas é isso, 16 graus agora. E teremos um dia de chuva. Deixa eu dar aqui bom dia. Aliás, estamos vindo de um final de semana sensacional. Tivemos uma ministração devocional sexta-feira, foi tremendo. Aprendemos, o Espírito Santo nos ensinou demais. E nós tivemos ontem, às 10 horas da manhã, uma palavra de 2 horas de duração, em que, olha, em nome de Jesus, foi tremendo. Tudo o que Deus falou para nós, graças a Deus, fica tudo guardadinho, né? E tivemos um sábado repleto de testemunhos, mais pessoas dizendo, né, confessando os milagres que o Senhor tem feito no nosso grupo de oração, nessa igreja que nós fazemos toda manhã aqui no TikTok. Nós temos vivido milagres lindíssimos. Vamos falar daqui a pouquinho, porque tem um aqui já no meio do caminho e eu já vou emendar. Deixa eu dar bom dia para Alcione, irmã querida, graça e paz. Alcione, desde o primeiro dia que ela entrou, ela foi muito específica no emprego que a filha dela queria, né? E ela chegou até a participar do nosso grupo de WhatsApp, depois ela saiu, nem me explicou por que saiu, mas nós não paramos de orar e ela também não parou de participar das orações aqui. E hoje ela vem para nos dar o testemunho, quer ver? Peraí, primeiro ela pede oração pela saúde dela, depois entra minha irmã querida Mari, irmã amada lá de Ouro Fino, me abandonou esse final de semana, não participou das ministrações, só para me deixar com saudades, mas se você tá bem, tá tudo bem. Amo você em Jesus, viu? Aí a Alcione diz aqui, ó, eu tenho um testemunho, minha abençoada nora está trabalhando no banco, glória a Deus. Então, o pedido foi muito específico de que era para trabalhar num banco, né? E o Senhor abre as portas e ela vem dar o testemunho aqui, olha que bênção de Deus. Então nós vamos juntar aqui, nesse final de semana nós tivemos o testemunho da Elvira, que se formou nos cursos que ela ganhou de culinária, né? Elvira, que é é o amor da minha vida, há 30 anos, não somos casados, infelizmente. Quando conheci a Elvira, eu já era casado, não pude desenvolver por ela este amor de homem por mulher, mas desenvolvi um sentimento muito maior, que é o sentimento de Deus, né? Que Deus nos dá
E há já 30 anos a gente anda junto. E ontem ela postou, no sábado, os certificados de conclusão do curso dela e nos alegrou muito, nos deixou muito orgulhosos dela, em nome de Jesus. Ela que já faz coisas maravilhosas, mas não para um minuto sequer. Aí nós tivemos o testemunho testemunho daqueles tipo que nós vivemos com a Mari, né? Para quem não lembra, nosso primeiro testemunho aqui do grupo foi o nosso irmão que bateu o carro de frente para um caminhão e ficou num estado muito, muito entre a vida e a morte. O médico chegou a tirar até as esperanças, dizendo que seria difícil demais. Quebrou muitos ossos e hoje já está andando até sem muleta, né? Aí a Mari, por isso que quando a Mari não está, eu sinto tanta falta dela. E temos um outro testemunho para viver dela, que logo, logo nós vamos viver em nome de Jesus. Aí nós tivemos a Nira, que havia nos pedido oração há alguns meses atrás pela pequena Alana, que tinha nascido com um tumor na cabeça, né? E a gente sabe a delicadeza de um bebê que logo que nasce, em poucos meses, você tem que fazer uma cirurgia cerebral. Nós ficamos aflitos, porém, cheios de fé. E não deixamos de orar um minuto sequer, um dia sequer, pela vida da pequena Alana. Nós recebemos a primeira notícia de que a cirurgia tinha sido um sucesso, já ficamos felizes. Mas ontem é que a alegria total veio. E eu devia ter guardado a foto para postar aqui, mas o nosso grupo de WhatsApp está configurado para apagar as mensagens de 24 em 24 horas. Acabei perdendo a imagem. Mas a pequena Alana recebeu alta médica e o bebezinho foi para casa e nós choramos de alegria. Comemoramos demais o grande milagre que Deus nos deu. Então foi assim um dia que o nosso irmão Ivan também hoje está indo viver o testemunho da nova casa, do novo lar, da nova caminhada. Tantas coisas boas, tanto crescimento. Olha, meu irmão, eu estou muito feliz. Muito, 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 muito. Alcione diz, Deus é fiel e maravilhoso. Sim, Ele é, Alcione. Ele é muito mais do que a gente merece. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pelo testemunho. A Mari pede oração pelos filhos, a Lawanda, Enzo, Maria Cecília, o Carlos Henrique, que é o milagre que nós acabamos de dizer, e o Jefferson, que é o futuro milagre, e também por toda a nossa família. Bom dia, meu irmão Samuelzinho. Samuelzinho? Deve ser um Samuel pequeno de Minas, Samuelzinho. Ele pede oração. O inimigo tem tentado me derrubar e fazer desistir de tudo. Não tem sido fácil. Então, hoje a gente derruba ele. E aí você volta a viver facilmente. Fácil nunca vai ser, né, irmão? A gente sempre vai ter luta. Mas aliançados com Deus, a gente sempre é maioria. A gente não tem o que temer. Amém? O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele será obrigado a sair da nossa vida. Em nome de Jesus. Márcia querida, a Márcia participou do culto ontem, uma bênção, ficou as 2 horas com a gente lá, depois participou bastante do grupo. A Márcia me deixa muito feliz. A Márcia foi um presente de Deus mesmo. Que bênção que ela é na nossa vida, que alegria. Ela movimenta o nosso grupo de WhatsApp, posta vídeo, posta foto, fala, comenta o que a gente põe, participa. Já é da família, é uma amada mesmo. Deus abençoe seu dia, Má. Te amo, viu? A Márcia falou que tá animado hoje, Jeff, mas não é pra tá, Má. Vendo tanto milagre assim, Deus ouvindo as nossas orações, respondendo, a nossa simplicidade, né, em fazer o evangelho. Isso pra mim é resposta de vida. Aí, falando da Elvira, olha ela aqui. Bom dia, Vi, meu amor, graça e paz, Deus te abençoe.
Bom dia, ela pôs. Pede oração pela irmã, pelo cunhado, pelo Rodrigo, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, pela minha vida e pelo nosso ministério. Glória a Deus. Aí entrou quem? A Verônica, que ela põe o nome todo bonitinho aqui, ó. Só que pega um velho sagueta que nem eu, não consigo ler. Bom dia, minha irmã querida. Seja bem-vinda, viu? Sua presença aqui nos deixa muito feliz. Paz do Senhor para você também. Minha fiotinha Silvia, graça e paz, bom dia. Já voltou, fia? Ou ainda tá em SP? Márcia disse que Deus é maravilhoso. Ele é mais do que maravilhoso, Ele é tudo, né? Ai, que bênção, eu estou feliz demais, eu estou muito feliz. A alegria de vocês é a minha alegria, a felicidade de vocês é a minha felicidade. Eu vivo por isso. Eu vivo para que as coisas de Deus aconteçam na vida de vocês. Eu estou eufórico. Nath, querida, a Nath sempre aparece no domingo, dá para dar pelo menos um oi no culto. Ontem nem apareceu, Nath, me abandonou. Bom dia, graça e paz, um dia abençoado, amém. Para você também, querida. Deus te abençoe. A Marta aqui dando risada na minha cara para variar, né? Gratidão ao Senhor, sempre animados, amém. Aí, Nira. A Nira acabou de chegar, acabamos de falar dela aqui, ó. Nossa querida Nira. Eu sempre chamo ela da minha carioquinha predileta. Um grande testemunho agora nós temos para viver, né? Para contar, aliás. Em nome de Jesus. Estou até com falta de ar, de tanta alegria que eu estou no meu coração hoje. Meu Deus do céu. Quantos testemunhos, quantos testemunhos. Espera aí. Vamos lá. Vamos começar então. Vamos à leitura do nosso livro sagrado, vamos à leitura da Bíblia. Nós que estamos terminando aqui o livro de Lucas, estamos hoje lendo o capítulo 21 de 24. A Nath falou que acordou tarde, mas merece, né, Nath? Toda professora devia ter uma lei. De final de semana, proibido acordar antes do meio-dia. Vamos orar por essa lei? Ia ser uma bênção, né? Ai, que bênção. Vamos lá, vamos à leitura. Mas mesmo assim nós oramos por você, viu? Lucas capítulo 21, a oferta da viúva pobre. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Desculpa, irmãos, a versão de Lucas na nova versão internacional, tá? NVI. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse: disto que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mestre, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal que estão prestes a acontecer? Ele respondeu: tenham o cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino.
Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Antes, porém, de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão a sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e de governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Contudo, convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois darei a vocês palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Quando virem... Ó, o meu irmão que falou que está passando por uma grande luta, essa palavra é sua, hein? Ó. Vença pela perseverança. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Ganhe a vida de vocês por meio da perseverança. Anota aí, versículo 19. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus também lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem a acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações desta vida. Olha o que a gente tem falado aí o mês inteiro. E aquele dia virá inesperadamente sobre vocês como armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia inteiro ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Até aqui, capítulo 21 do livro de Lucas. Grande bênção, né? Maravilhosa palavra de Deus. Deixa eu ver se chegou mais alguém por aqui. Não? Amém. Nós vamos orar agora. Mesmo durante a oração, você pode continuar colocando seus pedidos de oração e também o nome das pessoas às quais você deseja que nós oremos. Amém? Em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença neste dia 22 de junho de 2026, segunda-feira, 6 horas e 20 minutos ainda à noite, esperando, meu Deus, o romper do dia, o raiar de um novo dia, para que nós possamos entrar este dia dando ao Senhor o nosso primeiro fôlego de vida, consagrando ao Senhor as primícias deste dia. A palavra de Deus diz que o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o final. Nos ensina o rei Salomão, no livro de Provérbios, o princípio, a sabedoria de consagrar ao Senhor a primeira parte. Colocar diante do Senhor os nossos planos e a nossa vida como primeira atitude do dia é algo muito sábio. Chamar os céus para lutar as nossas guerras, que nem sabemos que estão por acontecer neste dia. Mas Deus já está preparando o nosso livramento, Deus já está preparando a nossa vitória, porque você resolveu consagrar ao Senhor a primícia, resolveu colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Antes de nós orarmos por nós, irmãos, nós precisamos ser igreja. Nós precisamos interceder, orar, em união pelos nossos irmãos que passam necessidade. Orar pelos pobres, orar por aqueles que, neste tempo de frio, não têm uma casa, um teto, não têm um cobertor, dormiram em ruas, marquises, na praia, praças, embaixo de pontes, e só pela misericórdia de Deus conseguem acordar no outro dia. Muitas vezes nós, meu Deus, na nossa casa, esquecemos uma janela aberta e já acordamos tossindo, espirrando, com o pulmão cheio. Os nossos irmãos, os nossos semelhantes, que passaram essas noites de frio, esse final de semana inteiro sem ter uma família, sem ter com quem contar, talvez pensando que até mesmo o Senhor os abandonou. Mas a sua palavra diz que ainda que o pai, a mãe, os amigos nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Nós intercedemos como igreja, Pai, para que o Senhor toque o coração dos poderosos. Quando as pessoas me interpelam e dizem, por causa da miséria, onde está Deus? Se Deus existe, por que existe a miséria? E eu sempre respondo, a terra continua dando frutos. A água continua no planeta. O solo dá fruto em abundância, mas o homem cercou. O homem tomou posse. Alguns enriqueceram e tiraram completamente a possibilidade de semelhantes, de irmãos, de terem o mínimo para sobreviver. A injustiça, a diferença, não foi Deus quem causou. Porque Deus deu ao homem o poder de governar. E enquanto nós temos num país pessoas que ganham milhões em um dia, jogadores de futebol, por exemplo, nós estamos no meio de uma Copa do Mundo, quantos milhões e milhões e bilhões de dólares e euros estão rodando por trás disso tudo, enquanto pessoas nessa noite morreram de frio. A culpa não é de Deus. Mas não tenha dúvida que os responsáveis pagarão no dia certo do Senhor. A palavra diz o terrível dia do Senhor. Que nós possamos fazer, Pai, aquilo que estiver ao nosso alcance. Não somos os milionários. Nós não somos aqueles que podem fazer toda a diferença. Mas que hoje nós sejamos a resposta de oração de alguém. Que hoje nós possamos dar segundo a nossa capacidade. Se for um pão, um pão. Se for um cobertor, um cobertor. Se for uma blusa, uma blusa. Se for um almoço, Deus seja louvado. Se for uma janta, Deus seja louvado. Mas que Deus use a nossa vida hoje para ser resposta de oração na vida de muitas pessoas que estão sofrendo de fome e frio.
nós não podemos orar por nós antes de orar pelos nossos irmãos. Irmãos que muitas vezes passamos na rua e como se fossem pessoas invisíveis. Nem olhamos, como se não fosse nossa responsabilidade. Como na passagem do Bom Samaritano, nós podemos fazer mais do que temos feito, ainda que a responsabilidade não seja nossa. Somos nós quem representamos Cristo na terra. Somos nós quem vamos fazer a diferença. Segundo a nossa capacidade, nos usa, Senhor. Nos envia. Realize através das nossas vidas a sua vontade. É para isso que estamos aqui. Em nome de Jesus. Eu recebo, meu Deus, em oração, a nossa irmã Grazi Calisto. Chega para orar conosco, pedindo oração por Jonathan e 4. É isso? Amém. Pai amado, Deus querido, bendito seja o Senhor pelo seu amor maravilhoso. A noite começa a clarear. Um dia começa a nascer. Junto com ele, um renovar de misericórdias. A sua palavra diz que a cada amanhecer, as suas misericórdias se renovam e nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, de fazer certo aquilo que fizemos errado. Temos a possibilidade de fazer de novo, de recomeçar se necessário, porque o teu amor encobre a multidão dos nossos pecados. A palavra diz que a tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer, neste momento, a alegria do Senhor tomará conta de nós. Bendito seja a estrela da manhã, Jesus Cristo. Bendito seja Deus por este dia que começa a nascer. Que venha com ele o renovar da esperança, que venha a saúde, que venha a cura, que venha no nascer deste dia a bênção de Deus sobre o nosso lar, a restauração, a restituição, a cura, o perdão, a reconciliação, em nome de Jesus. Que seja um dia de muitas bênçãos, Senhor. Que seja o dia em que o bem vença o mal. Que seja um dia em que o Senhor nos supra. Nós sabemos que neste momento o Senhor sabe cada uma das nossas necessidades. Supre elas, Pai. Cuida de nós, porque nós não temos condições. Somos totalmente dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós declaramos abertamente. Somos dependentes do Senhor como uma criança de colo depende do seu pai e da sua mãe. Se o Senhor não estiver conosco, melhor nem sair de casa. Precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado pelo Teu grande amor, Pai, que nos deu o Seu Filho, por amor a nós. O Seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nós jamais teremos outro diante dele. Jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante do Senhor Jesus Cristo é que nós colocaremos a nossa fé, a nossa adoração, o nosso melhor louvor. Porque somente Jesus Cristo entregou a vida por nós. Morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados, se fez maldito no nosso lugar. E a cruz que era minha, Ele tomou para si. Tirou dos meus ombros o fardo pesado e colocou uma vida leve. Nos disse que no mundo teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, fiquem tranquilos, eu já venci o mundo. Nos prometeu que jamais nos daria uma luta maior do que possamos vencer. Nos prometeu ainda que quando a luta chegar, juntamente com a luta já será liberado o livramento. Obrigado, Senhor. A oração, ela deve ser baseada na gratidão, porque todas as coisas o Senhor já fez. No firmamento, Senhor, quando o Senhor criou todas as coisas, o Senhor já determinou a nossa vitória, a nossa cura, a nossa libertação. Muito obrigado. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor. O Senhor que ressuscitou no terceiro dia, trazendo para nós as boas novas de que nós ressuscitaremos também.
de que nada acabará neste mundo, que a nossa vida é eterna diante do Senhor. Foi isso que Cristo conquistou na cruz. Em reverência a tudo isso, Pai, nós nos prostramos aos Teus pés e Te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós nos esforçamos, meu Deus, a perdoar os pecados daqueles que pecaram contra nós. Perdoa, Paizinho. Em nome de Jesus eu Te peço, perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Perdoa os pecados dos nossos inimigos. Tira, eu Te peço, Deus de amor, de sobre nós, nesta segunda-feira, o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos neste dia a Sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu Te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, em nome de Jesus eu Te peço, nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a Tua obra de milagres. Paizinho, nós Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão num dia de angústia, que talvez nessa madrugada tenham perdido, se despedido de entes queridos. Nós sabemos a dor que isso causa. Embora, meu Deus, falemos sobre a vida e a morte todos os dias, vida, morte e ressurreição. Embora saibamos que existe um dia determinado para que nós venhamos a esta vida, a esta terra, e saiamos dela e voltemos ao Senhor, sempre que acontece conosco, parece que não estamos preparados. Parece que somos pegos de surpresa. Dificilmente alguém está preparado para o dia do adeus, para a despedida. E muitas vezes a dor é tão forte, Pai, que os Teus filhos perdem a vontade de viver. E isso não pode acontecer, porque todos nós nos encontraremos, porque a vida tem que seguir, porque nós temos que ser para os mais novos aquilo que os mais velhos que partiram foram para nós. A vida precisa continuar. Que o Teu Espírito Santo, então, meu Deus, faça aquilo que nenhum humano pode fazer. Porque não há palavras nesta hora que possa consolar. Somente a presença, o abraço, o amor e o Teu Espírito Santo. Só o Senhor pode consolar num momento deste. Os Teus filhos gostariam de estar aqui, ou em uma igreja, ou numa religião, ou orando, ou rezando, ou colocando em prática a sua fé. Mas hoje para eles está difícil. Nós pedimos, fortalece, meu Deus, o fraco. Dá força, meu Deus. A Sua palavra diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Olha, meu Deus, porque o Senhor nos deu uma posição de privilégio. Hoje somos privilegiados.
Somos ingratos. Não conseguimos dimensionar o quão rico nós somos. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. E o Senhor nos escolheu para estar aqui, porque não somos nós quem escolhemos o Senhor. É o Senhor quem nos escolhe. Muitos gostariam de estar no nosso lugar, mas não podem estar. Estão num momento de dor. E nós, como igreja, temos obrigação de orar. Bendito seja o Senhor, Pai, que preservou as nossas vidas e nos deu o privilégio. Nos ensinou que melhor é dar do que receber, melhor é orar do que ter que receber a oração. Melhor é abençoar do que receber a bênção. Melhor é dar do que receber. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos nesta manhã ao Deus Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos. O nosso Deus vai muito além do poder da ciência, da medicina, da sabedoria de um médico ou do poder de um remédio da indústria farmacêutica. O nosso Pai vai além. O nosso Senhor vai além. O Senhor disse: existem coisas aos homens que são impossíveis, mas para mim nada é impossível. O Senhor é aquele que deu vista ao cego, fez o mudo falar, o surdo escutar, limpou a pele do leproso, devolveu a vida àqueles que estavam mortos. O Senhor fez tantos milagres. O Senhor faz tantos milagres. Nós começamos, meu Deus, a reunião de hoje falando sobre tantos milagres que o Senhor fez no nosso meio. Nesse fim de semana, quantas coisas boas o Senhor nos deu. Louvado seja o Senhor. Mas nós somos tão frágeis, Senhor. Somos tão fracos que precisamos do Senhor a cada instante. Não podemos um instante sequer, meu Deus, tirar os olhos do Senhor. Porque se nos esquecermos do Senhor, se perdermos a nossa fé, toda a nossa vida se esvai. Eu te peço, Pai, visita os nossos irmãos que estão doentes, começando por aqueles que moram em lugares afastados, onde não existe uma farmácia, onde não existe um médico, onde não existe um posto de saúde, e a única esperança dos teus filhos é uma oração respondida. Visita com a cura, visita com o suprimento, Pai. Se necessário, faz aparecer o remédio, usa a erva do campo, dá, meu Deus, a sabedoria, põe um insight no coração, que os seus filhos tenham as orações respondidas. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos também, visita os hospitais, os nossos irmãos que estão internados, doentes. Que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos. Que o Senhor possa afofar a cama, meu Deus, abençoar os leitos. Que o Senhor guie a mão do cirurgião. Que o Senhor abençoe os remédios que os teus filhos tomam, aliás, que nós tomamos diariamente. O Senhor nos deu a bênção da indústria farmacêutica, a ciência. Para a maioria de nós, meu Deus, em cada esquina há uma farmácia. Em cada cidade existe um posto de saúde, onde nós temos livremente acesso a medicamentos. Que os medicamentos façam efeito. Seja da pressão, seja da diabetes, seja, meu Deus, do colesterol, seja da asma, seja da ansiedade, seja da depressão, seja o que for, que a tua bênção esteja sobre os medicamentos. Que abençoe, meu Deus, com o efeito necessário. Que nós sejamos abençoados, meu Deus, através da fé que temos em Ti. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor, Pai amado, Deus querido, que examine os nossos corpos. Paizinho, vê se há em nós uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão. Vê se há em nós uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós, meu Deus, uma inflamação, uma infecção. Tira, Pai, tira a dor. Tem misericórdia, meu Deus. Em certa passagem, um homem olhou para o Senhor e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor disse: eu quero.
Eu sei que o Senhor quer a nossa cura, então nos cura, Pai. Cura daquilo que tem nos trazido problema. Eu quero em especial orar nesta manhã, Senhor, pelos problemas psicológicos, emocionais, pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico. Que o Senhor, meu Deus, abençoe aquilo que for espiritual, que seja agora, neste momento, repreendido pela palavra de Deus. Que saia agora, saia do seu corpo, da sua casa, da sua família, do seu filho. Se o problema for espiritual, neste momento, Senhor, cura. Tira este demônio, tira, Pai, este mal, tira esta maldição. Se o problema for carnal, nos indica o caminho. Coloca, meu Deus, os melhores profissionais no caminho. Se é o Senhor nos ensinando alguma coisa, louvado seja o Senhor, nós aceitamos, Pai. Porque sabemos que os teus pensamentos são maiores do que os nossos. Em nome de Jesus. Tua seja a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Por todos os milagres que nós pudemos receber nesses dias. Muito obrigado pela pequena Alana, Pai. Este milagre vai ser difícil de esquecer. Bendito é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A minha irmã Joana Dark Rodrigues entra, meu Deus, na nossa oração conosco. Nós a recebemos e ela pede que o Senhor tenha misericórdia dela. Que ela precisa de saúde. Entrou no momento certo na oração. O Senhor pode e vai te curar, minha irmã. Em nome de Jesus. Creia na sua cura. O Senhor é contigo. Deus, nós oramos neste momento ao Deus Jeová Jirê, provedor de todas as coisas, do dono de todo o ouro, de toda a prata. Desde o início, meu Deus, da humanidade, o seu povo te chama de Jeová Jirê. O Senhor é o Deus que no deserto fez chover pão, fez sair água da rocha. Deserto, não havia nada, nada, nada. O Senhor simplesmente trouxe à existência o suprimento. Do nada. Porque assim como o Senhor não nasceu, tudo que se criou foi criado a partir do nada, simplesmente da sua palavra. E tudo que nós precisamos nesta manhã de segunda-feira é da sua palavra. É da tua bênção, é do teu envio, é do seu poder, do seu olhar para nós. E todas as dificuldades, meu Deus, passarão. Porque maior, nós temos certeza, muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus nos ensinou a não andarmos ansiosos. Ele já estava nos preparando para o mundo que viria, em que as pessoas dariam a vida, sem perceber, em um sistema obrigatório de se ganhar dinheiro todos os dias, em se evoluir todos os dias, em que se é proibido descansar, em que é feio acordar tarde, é feio cuidar de si. Por outro lado, as pessoas buscam outros caminhos, tomando vitaminas industrializadas, academias, e no básico não é possível fazer. Esse é o sistema do mundo. Correr atrás do dinheiro e tentar uma saúde artificial. Existe um momento em que ninguém suporta. O corpo não aguenta. O Senhor nos ensinou a não confiar no dinheiro, é o princípio de todos os males. E a nossa vida tem sido baseada, você precisa entender isso para se libertar. O dia que você entender que você está preso na escravidão do dinheiro, sim, eu não estou dizendo que você não precisa do dinheiro, todos precisamos, mas há uma escravidão. Tudo o que você faz, a sua diversão é baseada no dinheiro que você tem. A sua alegria é baseada no dinheiro que você tem. Eu não estou te acusando, eu estou te mostrando que há um caminho de prisão, de escravidão que o inimigo fez,
Você passa o seu dia inteiro correndo atrás do dinheiro, termina o mês, você recebe o salário, fica feliz, termina o mês, o salário vai acabando, você vai se entristecendo, porque a tua alegria é o dinheiro. E essa escravidão vai acabar te matando, fazendo com que você não tenha tempo para você, para a tua família, nem para os teus filhos, nem para Deus. Faz com que você saia da sua casa, nunca satisfeito com o que tem. Aliás, você vai aprender em até algumas religiões que bendito é aquele que tem mais. Nunca houve isso na Bíblia. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Nos ensinou a humildade. João Batista pregou dizendo: aquele que tem 2 túnicas, doe uma. Mas nós somos hoje nas religiões impulsionados à ganância, à riqueza, ao sucesso pessoal e não coletivo. Inventaram uma tal de zona de conforto, porque se você encontrar a sua paz, vão te importunar e vão dizer: sai da zona de conforto, vem para a loucura da nossa vida, venha, você ainda não chegou aos remédios psicotrópicos, você ainda não chegou aos problemas psicológicos, você pode mais. E quando você sai da sua casa, você olha para o vizinho que tem o carro mais bonito, a casa mais bonita, e você não consegue se conformar, e você diz: Senhor, por que ele tem mais do que eu? Mas você não olha para a maioria da sua rua, dos seus vizinhos, que a casa está por pintar, que o carro é velho, que dariam tudo para ter a vida que você tem, que muitas pessoas dariam a vida para ter a tua vida, mas você não consegue, porque o sistema não permite. E ao invés de glorificar, você lamenta. E a lamentação te faz ficar girando, 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 girando. Não anda ansioso. Nem por aquilo que você tem de comer, nem por aquilo que você tem de beber, nem por aquilo que você tem de vestir, disse o Senhor. Não junte tesouros na terra, aonde o inimigo pode roubar, a traça pode corroer, a ferrugem corroer. Não coloca a sua fé naquilo que você pode perder. Junte tesouros nos céus. O Senhor Jesus, ele disse: buscai a mim e a minha justiça, o meu reino, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. O caminho é o contrário. É a contramão. Nós precisamos andar na contramão do mundo, para que você se reencontre. Supre, Pai, hoje as nossas necessidades, eu te peço. Abençoa, Pai, hoje as nossas dificuldades, as nossas contas a serem pagas. Põe o pão na nossa mesa, Senhor. Mostra aos teus filhos, meu Deus, que é o Senhor quem coloca o pão na nossa mesa, que é o Senhor quem nos dá o suprimento, que nós não dependemos do homem, que nós dependemos do Senhor. Enquanto houver uma palavra sobre a nossa vida, haverá suprimento. Enquanto houver fé no meu coração, haverá suprimento, haverá milagre. Em nome de Jesus. Paizinho, eu te peço, abençoa os nossos professores. Abençoa nessa segunda-feira os nossos irmãos que trabalham, Senhor, na rede de saúde, os nossos irmãos que trabalham na segurança pública. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos que são vendedores, profissionais liberais, autônomos. Abençoa, Pai, os empresários, os comerciantes, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, que trabalham no campo. Que seja uma segunda-feira de céus abertos, que seja uma segunda-feira, Pai, em que eles vejam a diferença na vida do justo e do perverso, a diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Em nome de Jesus, nós não vamos nos reunir clamando ao Senhor por riquezas, jamais, Pai. Nós sabemos o perigo das riquezas. A Bíblia nos ensina, Senhor, a sedução da riqueza. O Senhor disse quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. Embora nós saibamos que o Senhor pode enriquecer a quem o Senhor desejar, do dia para a noite, num piscar de olhos, segundo o seu propósito. Mas a nossa vida não vai evoluir, a sua vida não andará,
enquanto não houver no seu coração gratidão. O Senhor Jesus disse que aquele que não é grato pela vida que tem, mas vive lamentando pelo que não tem, jamais prosperará. Comece hoje mudando o seu coração. Naquele velho exemplo do copo meio cheio, meio vazio, se esqueça do vazio e olhe para a parte cheia, que é o que você tem. Seja feliz com o que você tem, porque este é o tempo que você tem. Hoje é o que você tem. O amanhã não existe. Você precisa ser hoje feliz com o que você tem. Você tem Deus hoje. Você tem saúde hoje. Você tem fé hoje. Você está aqui neste grupo hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre haverá diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e o que não serve. Creia. Creia no Senhor. Creia no Senhor em tudo aquilo que está parado na sua vida. Creia que o Senhor está fazendo uma obra. Creia que o Senhor está fazendo um grande trabalho de restauração na sua vida. Que o velho vai se passar, as coisas velhas ficarão para trás e eis que Deus fará tudo novo. Talvez você tenha que recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Claro que o melhor sempre é a restauração. Mas quantas vezes na nossa vida nós já tivemos que recomeçar? Recomece sempre com Deus. Essa será sempre a grande diferença. Clamamos Deus ao Senhor chamado Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, como autoridade máxima da nossa casa e da nossa família. Senhor, governa, que da tua boca saia o sim e o amém. Que o Senhor não permita, meu Deus, que haja outro governo no nosso lar, que haja interferência. Que o teu poder, meu Deus, em cuidar da nossa casa, tire toda a maldição, tire tudo aquilo que não é seu, que a sua presença, meu Deus, arranque o espírito da gritaria, da confusão, da falta de entendimento, a briga. Tira, Senhor, essa desconfiança, esse ciúme excessivo. Que o Senhor devolva, meu Deus, a confiança do marido para com a esposa e vice-versa. Que o Senhor tire o espírito de violência, o espírito do vício de dentro das casas, das famílias, em nome de Jesus. Tira, Pai, essa competitividade tola entre marido e esposa. São os dois uma só carne. Precisam caminhar juntos, não importa quem é maior ou menor, os dois são um. Ensina, meu Deus, os teus filhos a serem família. Restaura a família, Pai. Nós te damos toda a liberdade, Senhor. Nós clamamos, governa o nosso lar. Governa a nossa casa. Devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Devolve a reverência dos filhos para com os pais. Faz a sua obra, Senhor. Nós cremos no seu poder, meu Deus. Nós somos confusos, Pai. Nós somos dúbios. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Precisamos do Senhor, porque o Senhor é uma palavra só. O Senhor tem uma só palavra. Não existe plano B com o Senhor. A palavra liberada acontecerá. Há necessidade da perseverança. E nós estamos cada vez mais perseverando menos. Desistindo de casamentos, de trabalhos, de amizade, muito rápido. Dá força aos teus filhos, Pai. Nós nos comprometemos contigo em educar os nossos filhos nos conceitos cristãos. Em fazer, meu Deus, da educação dos nossos filhos um referencial para o mundo. Nós nos comprometemos contigo, Pai, a fazer da nossa vida um testemunho vivo, um referencial. Os nossos relacionamentos, o namoro, o noivado, o casamento, debaixo da sua vontade, daquilo que é uma família cristã. Cuida de nós, meu Deus. Cuida da nossa casa. Restaura a amizade, meu Deus, do pai com o filho. Restaura a amizade dos irmãos. Restaura a amizade, Pai, dos familiares que há anos não se falam.
que haja liberação de perdão, que haja reconciliação. O Senhor é poderoso para fazer, Pai, ainda que nós não consigamos enxergar isso acontecendo, nós não precisamos enxergar, precisamos da sua palavra, e nós já a temos, em nome de Jesus. Paizinho, que nesta segunda-feira o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu filhinho Rodolfo, que o Senhor o leve em paz e em segurança para a escolinha, que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos os que estiverem ao seu redor, a sua mãe, os professores, os tutores, os coleguinhas da escola. Que o Senhor faça no meu filho, Pai, como o Senhor fez com Ismael e Abraão. Mesmo na distância de Abraão com Ismael, o Senhor cuidou de Ismael. Eu te peço, Pai, neste tempo de distância entre eu e meu filho, que o Senhor faça toda a diferença na vida dele. Que o Senhor guarde e proteja o meu filho. Eu clamo aos meus irmãos que concordem comigo no desenvolvimento neurológico do meu filho. Que o Senhor ensine o meu filho a falar. Que o Senhor continue fazendo do meu filho uma criança feliz, saudável. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, liberte. Que o Senhor livre do espírito da maldade. Que o Senhor livre da mentira, que o Senhor livre, Pai, de tudo aquilo que é mal, de toda influência maligna, a Valéria, a sua casa e toda a sua família. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Que o Senhor a leve em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Que o Senhor dê um dia de honra, um dia de felicidade, um dia de conquista, Pai. Que o Senhor traga no final do dia a minha filhinha de volta para casa, em segurança, num dia abençoado, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha irmã Márcia, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Mari, a sua casa e toda a sua família. A Grazi Calixto, a sua casa e a sua família. A Natália, a sua casa e a sua família, a Nira, a sua casa e a sua família, a Silvia, a sua casa e toda a sua família, o Samuelzinho, a sua casa e a sua família, a Alcione, a sua casa e a sua família, a Elvira, a sua casa e a sua família, a Viviane Soeira, a sua casa e a sua família, a Jane Arte, sua casa e toda a sua família, a Beatriz Gonçalves, sua casa e a sua família, a Nilda, sua casa e a sua família, a Rosinha, nossa irmã querida, sua casa, sua família, seu marido, a Keila, sua casa e toda a sua família, pastora Tati, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus, o Agostinho Lomba, a sua casa, a sua família, a Vivi, a sua casa e a sua família, a Débora, a sua casa e a sua família, o Albert Turubi, a sua casa e a sua família. Deixa eu ver se passou alguém aqui desapercebido. A Verônica, a sua casa e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Joana Dark Rodrigues, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Que os nossos irmãos que vão ouvir esta oração durante o dia nas outras plataformas recebam essa mesma unção, esse mesmo poder, que se envolvam nesse amor. Amor que nós sabemos, meu Deus, que não vamos receber durante o dia no mundo. Esse é o amor que somente nós encontramos na igreja. O desejo de que o irmão prospere verdadeiramente. A nossa oração de que o nosso irmão seja curado verdadeiramente. Dificilmente nos dias de hoje vamos encontrar isto na rua. Então que cada um que fizer essa oração encontre neste momento, pelo menos, este apoio, esta palavra e esta certeza do milagre. Em nome de Jesus. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, Pai, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja. Declaro e profetizo uma segunda-feira de paz. Uma segunda-feira repleta de amor, de boas notícias. Declaro e profetizo uma segunda-feira de bons negócios, de boas vendas, de assinaturas de contratos.
Declaro e profetizo processos que estão paralisados na justiça começarem a se mover, a dar andamento. Você receberá notícias, boas notícias, de que aquilo que estava parado agora está em movimento. Eu declaro e profetizo na tua vida portas abertas, suprimento que vem dos céus, suprimento sobrenatural, Deus suprindo as tuas necessidades financeiras deste dia, te tirando da vergonha, ainda que você não enxergue uma saída, uma porta, um caminho. Você tem um Deus poderoso, que pode mais, muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. A necessidade de que você creia nesta palavra, Deus vai suprir a sua necessidade. Você precisa crer que esta luta vai ter fim. Meu irmão, você precisa entender que todos nós que aqui estamos, todos, sem exceção nenhuma, temos uma luta. Eu sei que para alguns a luta é mais árdua, mais pesada. Existem momentos em que a gente acha que não vai aguentar, mas aguenta. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Há uma promessa de Deus, de que Ele não nos daria uma luta maior do que possamos suportar. Quando chegar aquele momento, quase que insuportável, que você fala, não, agora eu vou desistir, meu irmão, é o fim da luta, não desista. Porque a promessa é até onde você pode suportar. A partir do momento que saiu do teu controle, que saiu da sua possibilidade, é a hora que Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte, porque na tua fraqueza se aprimora o poder de Deus, e então vem o livramento, as vestes novas, o suprimento, a restauração, e tudo aquilo que não estava dando certo passa a dar certo, como de uma forma sobrenatural. Como você tem tentado, feito as coisas certas e não dá certo. Quando essa luta chegar ao fim, creia nessa palavra. Quando o Senhor alcançar o propósito dele nesta luta, neste deserto, tudo o que você fizer e o que você não fizer vai dar certo. Porque você é aprovado de Deus. E há uma grande diferença entre a vida antes do deserto e a vida depois do deserto. Depois do deserto é uma terra que mana leite e mel. E que a luta não é tua, é do Senhor. Então vale a pena suportar, vale a pena segurar esta bronca, meu irmão, sem desistir. Não desista, não desfaça aliança, não desista do teu casamento, não desista. Não desista da obra, não desista de Deus, não desista dos teus amigos, avance. Deus é contigo, sempre foi. Eu declaro e profetizo ainda, que a arma forjada do inimigo contra a sua vida hoje não prosperará. Que a má notícia que o inferno havia preparado, para trazer até a sua vida, para estragar o seu dia, para tirar a sua motivação, para abalar o teu emocional, está desligado em nome de Jesus. Porque você decidiu entregar a sua vida ao Senhor nos primeiros minutos deste dia. Quando começamos a orar estava de noite, agora o sol já está brilhando forte. Assim como forte vai ser o poder de Deus na tua vida hoje. Toda intriga, toda confusão, todo o levante do maligno contra a sua vida já está por terra. Não é que vai estar, já está. A vitória já te foi dada. O Senhor está colocando as peças no devido lugar. Agora toma posição, porque nesta guerra agora você não precisa mais batalhar. Tomai posição e vede o grande livramento que Deus te dará. Não coloque tudo na sua conta, nem tudo é responsabilidade sua. Deixe que Deus age agora. Você vai viver ainda hoje um grande milagre de Deus. Uma grande restauração, uma grande reconciliação. Você vai ver portas que estavam fechadas se abrirem ainda hoje.
Você ainda hoje vai ter muitos motivos para dizer: bendito é o Deus que eu sirvo. Bendito foi o dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Isso não tem a ver com religião. Não me importa se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é protestante, não importa. Jesus nunca perguntou isso para ninguém. Quando ele começa a obra é feita. E a obra vai ser feita na sua vida. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro, diz a palavra. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Eita glória! Amém? Deus é fiel. Bendito seja Deus pela tua vida. Bendito seja o Senhor por esse dia lindo que Ele está nos prometendo. Bênção, bênção, bênção. A Elvira colocou anemia. O que é anemia, Vi? Anemia A? Me explica isso. Olha, deixa eu te avisar, hoje nós voltamos com o programa Live Cristã na Contramão. Amém? É um programa polêmico. Se você gosta de polêmica, se você gosta de ver, discutir assuntos religiosos, alguns absurdos que alguns religiosos, independente da sua religião, a gente não faz acepção. A gente discute o que é certo e o que é errado, e juntos a gente chega a uma conclusão. E a sua participação é fundamental. É uma live de reacts, né? Então a gente vê alguns vídeos de trechos de pregação, trechos de entrevista de algumas celebridades espirituais, e a gente discute. E a sua participação é muito importante. O programa estava parado, a gente vai voltar hoje, em nome de Jesus. Só que é lá no vermelhinho, tá? Lá no YouTube, você é o meu convidado. Vou colocar aqui, ó, o endereço para você. Pronto. Tá aqui, ó. O endereço, se você quiser assistir, youtube.com/ministério AJZ. E aí você acompanha com a gente. Você pode participar também do nosso grupo de WhatsApp. Não é um grupo chato que fica o dia inteiro não. A gente se cadastra ali para que a gente receba os links dos cultos, das lives, dos devocionais, não é? A gente acorda, dá bom dia um para o outro, abençoa o dia. E quando tem algum pedido de oração, a gente coloca. E se tem alguma coisa engraçada, a gente conta. É só isso. E você vai ser muito bem-vindo, se você quiser. Tá bom? Se você quiser participar, vou colocar o meu celular aqui, ó. Você me manda um oi e eu coloco você no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Sempre nesse dia, se você lembrar de mim em algum momento, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. Sabe, meu irmão, a sua felicidade é a minha felicidade. A sua vitória é a minha vitória, a sua conquista é a minha conquista, e a tua prosperidade é a minha prosperidade. Não se esqueça disso. Te amo em Jesus, fica com Deus. Amanhã às 6 horas eu estou de volta aqui no TikTok. Beijo, fui.